Olá a todos, este é o canal Geopoliticando, sejam muito bem-vindos e vamos direto ao assunto. Hoje eu quero tratar sobre 4 temas diferentes com vocês. O primeiro deles é um pouquinho mais corriqueiro, mais leve, digamos assim, porque nós já estamos acostumados a tratar dele, que é a liberdade de expressão. Só que nós vamos ver como é que anda a repressão na Alemanha, porque a Alemanha, por incrível que pareça, em muitos aspectos é muito semelhante ao Brasil. Especialmente nessa questão de repressão à liberdade de expressão, que na verdade é um grande ataque a um dos fundamentos da democracia, porque não existe democracia sem liberdade de expressão, né? E é muito semelhante porque não só a Alemanha, não só o Brasil, mas vários países do mundo hoje têm 2 ideologias principais que combatem a liberdade de expressão, que são as ideologias de esquerda e a ideologia liberal e globalista, que seria aquilo que mais se assemelha à tal da terceira via aqui no Brasil, né? Que é o que predomina na Alemanha. A Alemanha que na época da Segunda Guerra Mundial esteve sempre ligado aí à esquerda, né, dentro do nacionalsocialismo, e que depois disso acabou sendo fortemente reprimida pelo liberal globalismo, e agora então está sob um forte jugo de repressão à liberdade de expressão. E por isso é importante a gente observar o que acontece lá, porque isso talvez possa vir a acontecer aqui. Aqui o brasileiro é um pouco mais militante, no sentido de tentar impedir que sua liberdade de expressão seja tolhida, mas as coisas tendem a ir para esse lado, porque a pressão das classes mais poderosas é muito grande nesse sentido, né? Então aqui houve uma condenação de uma influenciadora do AfD, que seria o Alternative for Deutschland, né, que seria uma alternativa para a Alemanha, um partido mais à direita, que a mídia liberal e globalista gosta de chamar de extrema-direita. Então por que ela foi condenada? E por que eles estão dizendo aqui no site Spiked que isso é um ultraje à democracia, um ataque ultrajante, na verdade, eles dizem. Justamente porque a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Então lá diz o seguinte: um tribunal de apelações alemão manteve a condenação de uma membro da Alternativa para a Alemanha por incitação ao ódio por postagens nas redes sociais de 2021. Então, a Marie-Therese Kaiser, uma ativista influenciadora das redes sociais que tem 27 anos, recebeu agora antecedentes criminais uma multa de 6 mil euros. Então, ela já não é mais ré primária e vai ter de pagar aí 6 mil euros de multa. Então, o que ela falou, afinal de contas? Kaiser afirmou que as publicações ofensivas nas redes sociais que afirmavam que imigrantes afegãos são suscetíveis de cometer violência sexual contra as mulheres e raparigas se baseavam em números oficiais. Sua afirmação se tornou viral. Ela até levou Elon Musk a questionar-se na semana passada se Kaiser teria sido punida apenas por repetir estatísticas governamentais precisas. Usuários do X, o ex-Twitter em todo o mundo, compartilharam sua preocupação. E aí o site aqui, que é de viés liberal e globalista, né? Eu gosto de pegar esses para ver como é que o mainstream está pensando, né? Ele já diz, não, na verdade ela está sendo hipócrita, que o crime original ocorreu em agosto de 2021, que ela respondia à promessa do prefeito de Hamburgo de garantir refúgio aos afegãos que haviam trabalhado para o exército alemão, e ela alegou que o prefeito estava criando uma cultura acolhedora para o estupro, né? Não dá para dizer aqui a palavra correta, que seria coletivo. Depois, numa outra publicação, alertou para os perigos da migração descontrolada e falou da ameaça de violência, de estupro, com D, né? Vamos colocar, né? Representada por massas culturalmente estranhas. A gente não pode nem falar as palavras corretas hoje em dia. Isso é também um tolhimento de liberdade de expressão, se vocês me permitem dizer. Eu acho interessante nós acompanharmos o caso aqui da Kaiser, ver como é que isso aqui vai terminar, porque ele meio que dá o mote, a direção de para onde as coisas vão no Ocidente e no Brasil, que é um país colonizado aí pelo liberal globalismo ainda, né? Embora que tenha muita gente querendo reagir a isso, mas por enquanto não estão conseguindo
reverter. Então vamos ficar de olho aqui no que acontece com ela, porque é um indicativo do futuro do Brasil. Outra matéria que eu quero comentar com vocês. A Europa se prepara para a guerra. Mais de 2 anos após o início da guerra na Ucrânia, Vladimir Putin dobrou a aposta. O Reino Unido e seus aliados europeus estão se preparando suas economias e forças armadas para a guerra. Exatamente como a gente vinha prevendo. Hoje é cada vez mais claro isso. Quando nós dizíamos que essa guerra chegaria às portas da Alemanha antes mesmo disso começar, as pessoas davam risada. Depois que a guerra começou na Ucrânia, alguns ainda riam, mas já com os dentes um pouco mais amarelados. E agora parece que ninguém mais ri dessa previsão. Isso não é previsão, isso era uma lógica, segundo a minha ótica. A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 22 viu os horrores de uma guerra em grande escala obscurecerem as portas da Europa pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante algum tempo, persistiu a esperança de que uma rápida resolução do conflito se materializasse, mas em pouco tempo a perspectiva de uma solução diplomática rápida ficou em frangalhos, à medida que os drones e mísseis de Moscou continuavam a atacar as cidades da Ucrânia. Agora, mais de 2 anos após o início do conflito, Putin redobrou sua aposta. O que eu vou dizer, eu já disse aqui, mas eu vou dizer novamente, baseado agora em mais um indício nesse sentido, é que a Europa está se preparando para confrontar a Rússia sozinha, sem a necessidade de contar com os Estados Unidos. Porque o Trump ele vai focar as forças dele em tentar segurar a China comercialmente. E corre-se o risco de isso sair do controle e partir para uma guerra quente. Eu penso que ele vai fazer um acordo com a Ucrânia, agora o Trump, um acordo com a Rússia a respeito da Ucrânia, e pode ser que os europeus então estejam se preparando para dizer não a esse acordo e continuar o conflito por lá. Eu acho que Trump não iria simplesmente dar de ombros, porque na verdade o que ele quer é evitar que os Estados Unidos se envolvam em algo ali na Ucrânia, sendo que o foco principal na visão dele é a China. Então, eu acho que é para esse caminho que as coisas estão indo. A Europa se preparando para confrontar a Rússia sozinha. Enquanto que a China, então, seria o objetivo dos Estados Unidos. Agora, olha essa matéria aqui que saiu no Foreign Desk News. Também é um site de viés globalista. Aliás, o anterior também era. Diz o seguinte: o plano secreto do Hamas para se estabelecer na Turquia. Pouco tempo atrás foi mostrado o governo turco recebendo representantes do Hamas no seu território. Não sei o que conversaram, saíram algumas matérias aí oficialmente. E aqui tem uma informação de que já em 2011 o governo turco teria convidado o Hamas a estabelecer escritórios no seu país. O Hamas tem escritórios no Catar, que seria uma espécie de Suíça do Oriente Médio, que é um país que está ali meio que querendo se colocar como intermediário das disputas locais, neutro em relação à guerra Israel-Hamas, e tanto Israel quanto o Hamas meio que respeitam essa situação para que eles tenham uma mesa onde possam sentar e negociar, mesmo em meio à guerra. Então é importante, inclusive para Israel, que ele possa ter uma maneira de conversar com seus inimigos dentro de um campo neutro, digamos assim. Mas o Erdogan tem se mostrado cada vez mais confrontativo com Israel, e considerando que o Hamas perpetrou aquele ataque agora recentemente, em outubro do ano passado, em Israel, manter o convite é uma espécie de afronta a Israel. Então, o Hamas planejou estabelecer uma base operacional na Turquia para lançar ataques contra alvos, diz aqui a matéria, contra alvos israelenses em toda a região, de acordo com documentos capturados vistos pelo The Times de Londres. A informação que eles dizem aqui, essa informação para mim é nova. Os materiais impressos intitulados Fundando uma base na Turquia foram supostamente descobertos pelas forças das FDI na casa do líder sênior do Hamas, Hamza Abu Shanab. Não sei se é verdade isso aqui ou se Israel simplesmente está tentando pressionar a Turquia para que ela não aceite o Hamas lá dentro.
e aí está dizendo que há um plano do Hamas para perpetrar ataques a partir da Turquia, e isso colocaria a Turquia como alvo de Israel, né? Ou se isso é fato mesmo. Mas a questão é que agora esse tipo de coisa está sendo dita, né? O autor anônimo da proposta sugere que, devido à pressão colocada sobre o grupo por Israel, não há escolha senão agir com um grande esforço para estabelecer centros militares que serão a base para operações especiais que possam fortalecer as forças de resistência militar, diplomática e moral. Portanto, sugerimos o estabelecimento de um ramo de segurança no exterior que será capaz de realizar operações militares e de inteligência no futuro. Enfim, vamos ver aqui o que é que vai se dar em relação à Turquia, mas com certeza coisa boa não vai acabar vindo a partir daí. Agora, um site um pouquinho mais à direita, que é o Breitbart, até então era só liberal e globalista, eles vêm aqui fazer um comentário sobre os preços ao consumidor que subiram 3,4% até abril em linhas com estimativas. Então, o índice de preço ao consumidor subiu 0,3% em abril em comparação com o mês anterior. Em comparação com 12 meses antes, os preços subiram 3,4%, segundo o Departamento do Trabalho. Se nós formos ver os índices do IPP, o IPC, enfim, os índices oficiais como um todo, a economia americana aparentemente está sob controle. Só que, se você opera no mercado, você percebe que o nervosismo no mercado é uma coisa evidente. As pessoas já não sabem mais para onde que as coisas estão indo. Um dia é uma coisa, outro dia é outra, todo dia tem uma bomba diferente jogando o mercado para um lado e para o outro, igual uma bolinha de ping-pong. Então, isso dá um indicativo de que esses índices já não são mais tão confiáveis assim. Na minha opinião, eu já tenho dito isso há muito tempo para vocês, tudo está muito maquiado. Não sei mais se o governo norte-americano quer proteger a economia ou a moeda, um ou outro, os dois, ou talvez nenhum, porque parece até que o objetivo realmente é queimar os Estados Unidos como uma fênix para que ele renasça comunista, porque não é possível que tantas opções erradas tenham sido tomadas na economia em uma sequência e que se mantenham nessa mesma toada. Então, a minha opinião é que haverá um crash em algum momento, não tem nada de pouso suave, isso é tudo uma ilusão, e que esses índices aqui estão mascarando esse futuro sombrio aí que está planejado, na minha opinião, para ser o mote do grande reset. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.